Fala galera, aqui quem fala é a Rai, futura economista, e está começando agora o Desvendando o Multiverso. Hoje eu vou contar um pouco da história do livro The Brothers' War, A Guerra dos Irmãos, mas antes de começar já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e se prepara porque vai ter vídeo frequentemente aqui no canal. A Guerra dos Irmãos é o primeiro livro do ciclo dos artefatos, escrito pelo Jeff Grubb em 1998. Ele escreveu outras histórias do multiverso no Magic. Além do primeiro livro do ciclo dos artefatos, que eu vou falar hoje, ele escreveu os 3 livros do ciclo da Era do Gelo, The Gathering Dark, The Eternal Ice e The Shattered Alliance. Além disso, ele escreveu O Sorriso de Loran, que é um dos contos da antologia The Colors of Magic. O interessante é que você vai conhecer a Loran agora, porque ela é um dos personagens do livro A Guerra dos Irmãos, que eu vou contar hoje. Bom, vamos à história. O livro já começa no ano de 63 AR. O que diabos é isso? Para quem não sabe, esse tipo de contagem acontece devido a alguns eventos que eu não vou contar agora e representa basicamente a idade do Urza e do Mishra, que são personagens muito importantes nessa história. Então, o Marco Zero representa o ano em que os irmãos Urza e Mishra nasceram, já que eles nasceram respectivamente no primeiro e no último dia do ano. Essa é a contagem do tempo no plano Dominária, que é o plano de origem dos irmãos. Enquanto ambos exércitos se preparam para o dia posterior, Taunus, um artífice e aprendiz de Urza, conversa com Ashnod, guerreira e aprendiz de Mishra, ou seja, sua inimiga. Ambos estão muito cansados da guerra, que já dura anos, e querem que esta termine o mais breve possível. Apesar de conseguirem manter um diálogo respeitoso, Taunus não era bobo e muito menos Ashnod. Essa propõe ao artífice um fim para a guerra ao fazer com que Urza entregasse a Mishra a outra metade da pedra, o que Taunus recusa imediatamente, tendo consciência que ao invés de se renderem no próximo dia, poderiam sair vitoriosos. Mas o que aconteceu para a guerra chegar até Argoth, a Ilha de Muitas Vidas, e por que irmãos estavam lutando entre si? Para responder essa pergunta, é preciso conhecer antes a história de uma personagem muito importante na história, que é a Tocásia, e para isso vamos voltar para algumas décadas atrás, entre os anos 10 AR e 20 AR. Tocásia é uma senhora arqueóloga da cidade de Argive, que é um reino de Terisiária em Dominária. A arqueóloga trabalhava no deserto em um acampamento que possuía uma cerca para proteção contra os bandidos do deserto e catapultas em volta para evitar o ataque de Rox, que era uma espécie de pássaro gigante do deserto. O objetivo das escavações de Tocásia era encontrar objetos que pudessem revelar a natureza do Império Thrain, que era uma civilização antiga que passou por Terisiária há muitos anos atrás, em Dominária, e que deixaram alguns vestígios de sua presença através de alguns artefatos que sobreviveram no tempo. Dentre os objetos que a arqueóloga encontrou, havia uma espécie de crânio humano com a face que mais parecia de um morcego em volta de um metal azulado no qual encontrava-se um hieróglifo Thrain que ela traduziu como Suti, e que ela não tinha ideia de como funcionava, pois a pedra de energia que fazia o artefato funcionar estava quebrada. Naquela época não se valorizava muito o trabalho dos arqueólogos, mas como os pais de muitas famílias nobres queriam que seus filhos aprendessem alguma lição, eles mandavam seus filhos rebeldes para que Tocásia os disciplinasse de certa forma, e em troca essas famílias nobres apoiavam as escavações e os trabalhos de Tocásia. Dentre seus alunos havia uma garota chamada Loran, que era uma aluna dedicada ao trabalho de Tocásia e que vinha de uma família nobre de Peiragon, capital de Argive. Inclusive, a Loran tem um conto escrito pelo mesmo autor do The Brothers' War chamado O Sorriso de Loran, como eu havia dito no início do vídeo. A garota encontrava-se na mesa de Tocásia para que pudesse avisar a sua mestra que a caravana de Argive havia chegado. Mas o que ela trazia? Quando Tocásia chegou até a caravana, andando com sua bengala improvisada na mão, ela viu o dono da caravana, chamado Bly, brigar com 2 jovens. Eles haviam feito um trato com o homem que os trouxe para que trabalhassem para ele em troca da passagem. Esses 2 jovens eram nada mais, nada menos que os irmãos Urza e Mishra, e traziam uma carta endereçada a Tocásia. Era uma carta do pai dos garotos que não estava nada bem de saúde. Segundo Bly, a madrasta queria se livrar dos garotos agora que o marido estava prestes a morrer. A arqueóloga então aceita os garotos como seus estudantes sem hesitar, pois ela tinha uma consideração, uma dívida com o pai de Urza e Mishra que havia libertado Tocásia de algo no passado. Assim que os garotos chegaram em seus novos dormitórios, os irmãos haviam se envolvido em uma briga com um garoto chamado Rishilau.
Quando Tokasia foi ao encontro dos dois, encontrou um Loran e o líder dos escavadores chamado Amal. O homem alertou Tokasia em Faladi, na língua do deserto, sobre o irmão mais novo, dizendo que havia muito fogo em alguém muito pequeno. A arqueóloga estava furiosa, pois os irmãos só estavam naquele lugar há 15 minutos e já haviam arranjado confusão. Tokasia então conversa com os garotos para descobrir o que de fato aconteceu. Mishra havia se envolvido em uma briga com o aluno de Tokasia e Urza havia batido no garoto para tentar proteger o irmão. A arqueóloga então começa a conversar sobre seu trabalho no acampamento e fica surpresa por Mishra saber que um onuleto, artefatos semelhantes a bois, não era um ser vivo, e sim um artefato criado por Tokasia baseado em artefatos Thrain. Eles eram excelentes bestas de carga, pois não se cansavam nem precisavam comer ou beber água. Urza responde que havia também percebido, mesmo que ele não tivesse dito no início, que era possível dizer que as criaturas não eram vivas devido aos movimentos não naturais que elas faziam. Então Tokasia pergunta ao irmão mais velho o que ele sabia exatamente sobre o Império Thrain, e Urza responde que era um povo antigo que fabricava artefatos. A arqueóloga questiona Urza se ele achava que esse império era formado por humanos, e o garoto diz que sim, pois não tinha visto registro de que eles não fossem humanos. Tokasia responde que a maioria das pessoas pensam assim como Urza, mas que não era possível afirmar que eram humanos que fabricavam esses artefatos, pois não havia provas de como eram os Thrain. Neste momento, Mishra pega o suti de Tokasia, e antes que ela pudesse pedir que ele guardasse, Urza grita com o irmão para que ele colocasse o artefato de volta no lugar, pois esse poderia ser perigoso. Tokasia percebe ao ver a atitude dos irmãos em relação às suas brigas é que mesmo que Urza e Mishra tenham nascido no mesmo ano, o fato de Urza ser mais velho fazia com que ele se sentisse responsável pelo irmão mais novo. Já Mishra, por ser o mais novo, ele não se importava em ser responsável, pois caso algo desse errado, seu irmão mais velho estaria lá para ajudá-lo. Além de observar essa atitude dos irmãos, algo intrigava Tokasia. O artefato que para a arqueóloga não poderia mais funcionar, que havia sido tocado pelos irmãos, fazendo com que os cristais separados se juntassem há pouco tempo, estava agora com um brilho fraco, o que era um indício que ainda havia energia nesse objeto. Então é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e aproveita e me segue no Instagram, @ri_high. Mas você ainda pode assistir um episódio novo toda segunda-feira às 10 horas da manhã do Desvendando o Multiverso aqui no canal. E você que quer se aprimorar no Magic e não entende como funciona aquela habilidade, não se preocupe, porque amanhã teremos o Conhecendo a Habilidade com Will às 10 horas da manhã. Até segunda!